Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente agora. Ser suvino não é doença não, aí é... Rapaz, depende, depende. De várias situações, né? Abraçar para o nosso amigo Socorro. O nosso tema de hoje aqui no nosso Panorama 95, né? O Dr. Marcos Galvão já está por aqui para participar do nosso programa. Ele vai falar sobre boca seca. E aí, o que é boca seca? Marcos, seguindo aquela tendência de estar escolhendo os temas de acordo com o que a gente vai vendo no consultório, né? Que a demanda. Boca seca é uma queixa muito comum no consultório, não só do otorrino, mas de todas as especialidades médicas. Então, boca seca, o nome correto é xerostomia, que significa a boca seca. É uma sensação que o paciente tem de que a boca realmente está seca. Eu estava lendo um estudozinho antes de vir para cá, para dar uma atualizada, e ele dizia que entre 14% e 40% da população, dependendo do grupo que foi pesquisado, em algum momento da vida da população adulta, vai se queixar de boca seca, né? E boca seca, ela tem muitas causas. Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, porque é tanta coisa que eu botei aqui. Uma das grandes causas de boca seca é efeito colateral de medicações, certo? E aí várias medicações que a gente usa no dia a dia podem provocar. Principalmente as medicações usadas no tratamento de depressão, ansiedade, os antidepressivos, ansiolíticos e os antipsicóticos. Então, medicamentos que tratam doenças do sistema nervoso central, aliás, medicamentos que tratam as doenças da mente, as doenças psiquiátricas, elas podem provocar boca seca e provocam com uma certa frequência. Além disso, a medicação que nós otorrinos usamos muito, os descongestionantes podem provocar, medicamentos para asma, algumas medicações para controle de pressão arterial, algumas drogas como as anfetaminas, remédios estabilizadores de humor como o lítio, o omeprazol, que é uma medicação muito usada para tratamento de refluxo e gastrite, também é uma das medicações que pode provocar. Além disso, a radioterapia e quimioterapia, doenças mais específicas como a doença de Sjögren, que ataca as glândulas salivares, HIV pode provocar, hepatite C, diabetes, que é uma doença muito comum. Então, assim, as causas são muito variadas e quando a gente precisa fazer uma investigação extensa sobre a boca seca, geralmente é uma investigação bem detalhada. E uma causa muito frequente, principalmente na população mais idosa, é a falta da ingestão de líquido. Então, como a sede vai diminuindo com o passar do tempo, a gente vai começando a esquecer de tomar água. E aí a saliva vai começando a ter uma produção, uma menor produção por uma desidratação. E isso causa um desconforto muito grande, porque a saliva, além de lubrificar, ela ajuda na deglutição e ela também tem propriedades bactericidas, que ajudam no controle das bactérias, das placas de tártaro nos dentes e por aí vai. Nosso ouvinte conta que ela tem a boca seca, né? A garganta também, além da boca, a garganta. E ela toma vários medicamentos. Tem alguma coisa relacionada a isso? Com certeza. Como a gente estava falando agora, uma das grandes causas do ressecamento da boca, da mucosa oral, é efeito adverso de medicações. E como a gente listou aqui, são medicações de muito uso, muito comuns no dia a dia, principalmente para quem tem a polifarmácia. Belis já deve ter falado muito nisso aqui, que são aquelas pessoas que tomam muitas medicações diferentes durante o dia. Então, antidepressivos, medicamentos para pressão arterial, medicamentos para asma, medicamentos para ansiedade, todos eles têm como efeito adverso em comum a boca seca. E como amenizar essa questão da boca seca? Bom, o tratamento da boca seca é um tratamento variado. Então, a primeira coisa que a gente pede é aumentar a ingestão de líquidos no dia, né? De forma geral, a gente pede para o paciente tomar pelo menos 2 litros de água por dia, mas a gente sabe que dependendo da idade e do físico do paciente, algumas pessoas podem precisar tomar até uma quantidade maior de água.
Manter uma boa higiene oral é importantíssimo para o tratamento da boca seca. Ir ao dentista fazer a limpeza das placas de tarro, tratar a doença gengival. Alguns pacientes precisam ficar fazendo uso de nistatina oral para evitar desenvolver candidíase oral por causa da boca seca. Mas o principal tratamento é, de fato, o aumento da ingestão de líquidos. E existem os lubrificantes artificiais que a gente borrifa na boca para amenizar bem o sintoma. O nosso amigo Ícaro Lopes está colocando o seguinte: é muito comum no consultório, existe saliva artificial. E aí? Isso, existe a saliva artificial. A gente pode comprar na farmácia, a gente pode mandar manipular nas farmácias de manipulação. Né? Existem produtos que fazem essa lubrificação e é um arsenal que a gente tem, uma arma que a gente tem para o tratamento da boca seca. Agora, lembrando que o uso das salivas artificiais, ela minimiza o problema. Mas se eu, por exemplo, tenho uma boca seca em decorrência de diabetes, que é uma das causas, uma doença sistêmica que provoca, o tratamento melhor é você tratar a diabetes. Então, quando eu controlo a diabetes, a produção de salivas vai se regularizar e aquela sensação de boca seca vai diminuir. E eu vou ter que usar menos a saliva artificial. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, meu filho tem asma e ele usa bombinha. Será que ele fica com a boca ressecada? Né? Ele bebe muita água e eu venho observando. Isso, exatamente. Um dos efeitos adversos dos medicamentos que a gente usa para tratamento de asma é o ressecamento da boca. Inclusive, existem algumas medicações, as que têm medicação inalatória à base de corticoide, que é obrigatório o enxágue da boca logo após o uso da medicação, para evitar o desenvolvimento de candidíase oral e que minimiza esse enxágue a questão da boca seca. Então, ele que precisa usar a medicação tem que estar sempre atento a essa higiene oral e a ingestão de líquidos com frequência para minimizar o problema. Ele não vai deixar de tratar a asma dele, né? Tem pergunta no Zap Zap do Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Marcos Galvão. Doutor, eu tenho muito esse problema de boca seca, tem vezes que até a minha garganta é seca, é horrível. Eu tomo um remédio chamado escitalopram. Será que a causa é esse remédio? Eu também tenho muito problema de estômago. Obrigada, tenha um bom... Sou do Jardim do Siridó. E aí, lá de nós, e aí? Bom dia, é conterrâneo de Marcos Dantas. Ele chega e abre o sorriso aqui, quando é um conterrâneo ouvinte dele, viu? Olha, o escitalopram é um antidepressivo, né? E essa classe de medicações realmente pode ter como efeito adverso a boca seca. Claro que ele pode não ser a única causa. Essa época do ano, por exemplo, a região da gente, o clima fica com a umidade relativa do ar muito baixa. E como a gente tem o clima muito quente, a gente acaba usando muito ventilador e ar-condicionado. E isso contribui muito para piorar o ressecamento da boca. O principal indicativo de que essa boca seca pode ser provocada pela medicação é a coincidência do sintoma começar após o uso do remédio. Então o paciente diz, antes de tomar o escitalopram, eu não tinha a boca seca e depois que eu comecei a tomar, eu comecei a sentir. Então isso é um forte indicativo que pode ser efeito adverso da medicação. Agora, é verdade que nem sempre existe cura para a boca seca? Você pode ver a sua vida todinha com a boca seca? Pode ser. Existem doenças que fazem com que as glândulas salivares diminuam a produção de saliva e a partir daí a gente não tenha uma produção adequada, como a síndrome de Sjögren, por exemplo. Só que são doenças que não têm cura, mas que quando a gente começa a fazer o tratamento que controla o problema, a situação é minimizada, né? E é como a gente disse aqui, a boca seca nem sempre é um problema da glândula salivar. Eu vi um estudo que mostrou que apenas 40% dos pacientes que tinham boca seca tinham de fato um problema na glândula salivar. Ou seja, mais da metade, o problema é consequência de outra doença, como a gente citou aqui, diabetes, hepatite C, HIV. Então, é uma série de doenças que podem ser pesquisadas de acordo com o sintoma do paciente. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. É Inês Oliveira, aqui do Canudos e Filho. Eu sinto minha boca seca diariamente. Por sinal, eu tomo
muitos medicamentos. Eu tomo medicamento para o coração, que eu já infartei. Tomo medicamento para gastrite. Tomo para dormir. E eu sinto minha boca tão seca que sempre eu escovo os dentes várias vezes no dia para ver se deixa essa sequidão. E outra coisa, que eu não gosto de muito tomar água. Eu sinto a boca seca, mas é difícil eu tomar água. Eu tomo assim a água na mar, porque eu tenho que tomar. Mas eu não gosto de tomar água. Aí eu queria saber dele, do médico, o que é que eu faço. Porque eu sinto sede, mas não tenho vontade de tomar água. Sinto a boca seca, mas não tenho vontade de tomar água. E aí, doutor Marcos? Olha, como a gente estava dizendo aqui, pode ser efeito adverso das medicações que a senhora toma, é uma causa muito comum e recorrente, mas a senhora tem que se policiar, porque o principal tratamento é essa hidratação. Então, mesmo a senhora não sentindo sede, não tendo vontade de tomar água, a senhora tem que criar e desenvolver uma estratégia para tomar pelo menos a quantidade mínima de água necessária no dia. Isso é uma questão de saúde. Nenhum órgão seu funciona se você não estiver bem hidratado. E a melhor estratégia que eu acho é você pegar uma garrafa de água, que você saiba que tenha 2 litros de água, todo dia pela manhã encher essa garrafa, colocar na geladeira e pedir ao restante do pessoal da casa para ninguém tocar nela. E sua obrigação é que da hora que acordar, a hora que ir dormir, essa garrafa tem que estar seca. Que aí você garante que tomou 2 litros de água por dia, pelo menos. É muito comum chegar no consultório e quando a gente pesquisar, indagar, o paciente dizer, não, mas eu tomo muita água. E quando a gente vai destrinchar o negócio, o que é que ele faz? Ele tá lá com gelágua na casa dele, passa na frente do gelágua, bota 2 dedinhos d'água dentro do copo e toma. Então ele toma água com muita frequência, mas o volume é muito pequeno. Quando você vai somar isso no dia, muitas vezes não dá 500 ml de água. Então, no mínimo 2 litros. No mínimo 2 litros. Só pegar 1 litro de refrigerante, 2 litros, né? Uma garrafa PET de 2 litros e deixar na geladeira e é só sua, do coração. Ok, então, né? Tem mais pergunta aqui chegando. Vamos lá, né? Trazer aqui. A da Guia Santos coloca o seguinte. Meu filho tem 6 anos e tem a boca seca. Toma bastante água. E aí? 6 anos de idade. Bom, criança não é muito comum ter a queixa de boca seca, né? Numa criança de 6 anos, o que é que eu pensaria? Eu pensaria que essa criança está com obstrução do nariz e essa obstrução está fazendo com que ele durma com a boca aberta à noite. Isso é muito comum em criança. E essa dormida de boca aberta pode estar fazendo com que o ar da madrugada desça pela garganta e resseque a garganta dele e ele fique com essa sensação de boca seca com frequência. Então tem que investigar para saber se essa criança de 6 anos não é o que a gente chama de respirador oral. É aquela criança que tem o nariz obstruído e respira pela boca. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Marco Galvão. Doutor Marco Galvão, eu queria saber, porque meu filho ele teve a coronavírus, aí depois da coronavírus ele ficou, não é toda vez que ele está comendo, que fica se entalando, comer fica de voltar. Será que foi por causa da corona que ele ficou com esse problema? Porque ele não tinha isso. Só isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado. E aí, doutor Marcos? Bom dia. Minha amiga, com certeza essa foi a pergunta mais difícil do dia. Porque como a gente não sabe o que é Covid vai nos deixar de presente, a gente fica sem saber se tem relação ou não, né? O que eu posso dizer é que essa comida querendo voltar, que a gente chama de regurgitação, pode ser um sintoma de refluxo. Então a melhor medida para ele agora é começar a mastigar bem antes de engolir a comida, evitar comer com líquido, evitar deitar de barriga cheia, evitar estar tomando muito café e refrigerante, evitar estar com comida muito gordurosa. E caso o sintoma persista, eu acho muito interessante ele procurar um gastroenterologista para fazer uma avaliação e ver o que é que pode estar acontecendo com ele. Pode ter sido do Covid, a pergunta sempre é, pode. Saber se foi, infelizmente, por enquanto a gente não sabe. Nosso ouvinte Gilberto pergunta, boca seca pode ser problemas do fígado? Existe uma doença chamada cirrose biliar primária que pode provocar boca seca.
é uma doença do fígado. Existe outra doença que pode provocar boca seca, também relacionada ao fígado, mas assim, dizer exatamente que é difícil, porque são causas raras. A cirrose biliar primária é uma doença rara, não é uma doença que a gente encontra aí muito no dia a dia. Então a resposta é pode. É comum? Não. Nosso ouvinte pergunta, doutor Marcos, estou tomando Tilex e pregabalina para a coluna, e desde que comecei a usar esses medicamentos, minha boca vive seca. E antes não era assim. É efeito do remédio? Provavelmente. Como a gente estava comentando anteriormente, a grande pista para a gente saber se pode ser da medicação ou não é essa associação no tempo. Então, não tinha o sintoma, comecei a usar a medicação e a boca seca apareceu. Eu estou prestando atenção aqui que, diferente de outros temas, as perguntas que vieram hoje são todas relacionadas ao assunto. É um assunto, então... Eu vou já tomar água aqui, porque você vai reclamar comigo aqui. Tome, né? que sua corda vocal tem que ficar em dia. Pois é, né? E veja que o assunto realmente acabou despertando o interesse do povo aqui, né? É verdade. Tem mais pergunta aqui. É normal ficar sentada e doer na parte de trás, acima da lombar? Pode ser problema no rim? No rim, não. Eu acho mais fácil ser problema na coluna ou na musculatura lombar. Certo? Aí você pode procurar nosso amigo Dr. Anderson Sérgio, parceiro lá da Clínica São José, que ele vai poder fazer uma avaliação boa com você. O ouvinte quer saber quanto tempo ele consegue se recuperar da boca seca. É imprevisível, de caso para caso? É imprevisível, é de caso para caso. Quando ela está associada a uma medicação, por exemplo, você vai ver se essa medicação você pode parar de usar. Porque em muitos casos a gente não pode descontinuar o tratamento. Se for falta de ingestão de líquido, é fácil reverter. E se for uma doença crônica, por exemplo, sou diabético e tenho a boca seca, eu tenho que controlar essa diabetes. Então, assim, é um sintoma que quanto mais meu organismo estiver em dia, menos ele vai lhe incomodar. Outra pergunta, doutor Marcos, estou há 20 dias com uma irritação na garganta. Já tomei Bezetacil, uma Voltaren, mas ainda percebo que não estou 100%. Às vezes, sinto doer um pouco abaixo da garganta. E aí? Rapaz, a turma da oposição, que gosta de falar mal de todo mundo, olha para os otorrinos e diz assim: você, quando não sabe o que é o problema, diz que é refluxo. Na verdade, é assim, quando a gente tem essa irritação na garganta, que fica resistindo ao uso de anti-inflamatórios, antibióticos e por aí vai, a gente desconfia realmente de duas coisas. E doença do refluxo, né, que a acidez do estômago não está deixando essa garganta se recuperar, porque ela vem voltando ali para a faringe. Mas uma causa muito comum dessa época do ano é o clima seco, né? E a obstrução nasal. Então, dormir de boca aberta, minha garganta vai irritar, porque ela vai ressecar. Então, às vezes eu tomo a medicação, melhor durante o dia, o que eu faço à noite começa a piorar tudo novamente. Nesses casos, geralmente a gente avalia procurando uma faringite, que provavelmente o diagnóstico é esse, de causa ou refluxo ou nasal. São as causas mais comuns. O ouvinte quer saber se é mito ou verdade que a boca seca causa mau hálito. Pode provocar mau hálito, sim, principalmente se ela vier acompanhada de pioras das doenças gengivais, né? A inflamação da gengiva, placa de tártaro, candidíase oral. Às vezes ela fica tão seca que a língua da gente começa a rachar, provocar umas fissuras na língua. Ali se depositam bactérias e a gente começa a ter mau hálito, sim. Outra pergunta, Dr. Marcos Galvão, o que possivelmente ocasiona a pessoa sentir gosto azedo na boca ao realizar esforço físico? Rapaz, eu não sei não. Aí eu tenho que lhe ser muito sincero, porque isso aí eu não sei lhe responder não. Nunca li sobre, nem vi. Mas o esforço físico não é normal para provocar isso? Eu não encontro uma relação desse tipo, né? Mas medicina é uma coisa tão vasta que eu sou otorrino e acho que não conheço nem 20% do que o otorrino tem. Eu começaria, como é uma alteração de sensorial, eu acho que eu buscaria uma consulta com um neurologista para ver o que era que ele poderia ter de relação
do esforço físico com essa alteração do sabor na boca. Outra pergunta, o ouvinte quer saber quais são os males que a boca seca pode causar. Por exemplo, falta de apetite ou não? Falta de apetite não, mas uma dificuldade para deglutir sim. Porque a gente perde a lubrificação do alimento na boca e essa falta da lubrificação impede que ele desça redondinho pela garganta, né? Não estou fazendo apologia à cerveja, viu? Então isso pode acontecer, uma dificuldadezinha para deglutir pelo ressecamento e pela falta de lubrificação do alimento. Eu sinto a boca seca quando durmo, me sufoca, e aí? Pronto, se é só no horário da dormida, a gente tem duas situações. Durante a noite, a produção de saliva cai muito. Então, o organismo da gente, quando a gente está dormindo, diminui drasticamente a produção de saliva. E a outra situação é quando a gente tem obstrução nasal e leva a gente a usar a boca para respirar. E esse uso da boca para respirar vai causar esse ressecamento da boca e da garganta. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Marco. Doutor Marco, como tratar a questão de dormir com a boca aberta? Existe algum tratamento para evitar isso, essa boca aberta ao dormir? Grande Sérgio Moreno, e aí? Bom, diga aí, Sérgio. É de Sérgio de Serra Negra? É de Serra Negra. Todo dia vem pra cá e que eu vou fazer na linha aí. Conheço demais. Desde que eu sou menino, que ele nasceu antes de mim. Você já viajou com o Sérgio? Não? Já, com certeza. Sérgio, rapaz, é o seguinte. Quando a gente tá dormindo de boca aberta, geralmente o problema é o nariz, certo? A gente não respira pela boca porque quer. Normalmente a gente está sendo obrigado a respirar pela boca por causa de uma obstrução nasal. Aí o nariz pode ser obstruído por uma inflamação, que a gente conhece como rinite, né? Ou ele pode ser obstruído por um fator estrutural. Eu tenho um desvio de septo, tenho um cartucho grande, alguma coisa do tipo. Quando não, as duas coisas juntas. Então a gente tem que investigar o nariz para poder descobrir por que você está usando a boca para respirar. Ok. Gente, Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Né? O telefone 99992-2923. Dr. Marcos Galvão, obrigado pela sua participação. Por nada, meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Galvão com participação. São 7h42, confirmando 7h.